Olá, Thales Rena aqui, tudo bem? Olha só que legal esse efeito que eu fiz nessa foto, que pode ser bem bacana se você quer ter um perfil, né, de rede social, uma foto um pouquinho diferente. Vem comigo que eu vou te ensinar como é que eu fiz isso no Photoshop. Bom, vamos começar abrindo então esse arquivinho que eu tenho essa foto que nós vamos utilizar. E ela é uma foto que está em arquivo RAW ainda, então fica bem bacana porque eu consigo até trabalhar um pouquinho mais nos detalhes dela. Mas se você não tem o arquivo RAW, tiver um JPEG, vai dar legal também. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui, nesse caso, é aumentar só um pouquinho mais a exposição dela e aumentar um pouquinho o contraste. Os highlights eu vou trazer um pouquinho de volta e as sombras eu vou abrir um pouquinho, para que eu possa ter um pouco mais de detalhes lá. E basicamente isso. Agora eu posso simplesmente abrir a imagem, não precisa fazer muita coisa, é mais um ajustezinho que eu fiz aqui para garantir um pouquinho mais de detalhe. O que eu quero fazer nessa imagem, como é uma imagem para perfil, para rede social, ela pode ser quadrada. Então, o que eu vou fazer isso agora? Eu vou cortar essa imagem, selecionando a ferramenta de corte aqui. Ó, ela já está quadrada, então eu só vou posicionar ela para um ponto em que fique legal, bem quadrado, bem no centro. E agora eu posso dar um Enter. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa camada, Command J ou Ctrl J, só para que a gente tenha uma camada de segurança. Depois disso, o que eu vou fazer? Vou selecionar a camada de cima, vir aqui em Seleção e pedir para ele selecionar o assunto. Porque eu quero fazer uma limpezinha ao redor, deixar esse fundinho mais claro. Esses fios que estão mais soltos aqui, eu vou apagar de modo grosseiro, não há muito o que se preocupar com isso, porque é só para a gente fazer uma limpezinha. Aí a seleção, essa seleção está em torno da modelo, então eu vou inverter essa máscara, eu vou dar um Ctrl Shift I, ou Command Shift I, e agora o inverso da máscara dessa seleção está feito. Agora eu vou pegar o pincel, vou pegar uma amostra aqui, dessa região que está mais clarinha, peguei um cinza, veio para cá, e agora eu vou pintar aí com 50% e vou fazer um ajustezinho, só deixar um pouquinho mais claro, e tirando, né, aqueles fios lá que estão mais soltos e deixando um padrão de fundo um pouquinho mais uniforme. Tá ok para mim, vou dar um Command D, Ctrl D, para tirar a seleção. Legal, agora que a gente começa a trabalhar um pouquinho nos efeitos. Eu vou dar um Ctrl J, Command J, para ter mais uma de segurança. Enfim, caso tenha alguma coisa que eu precise ajustar, ou até mesmo, nesse caso específico, eu quero até duplicar alguns efeitos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar mais uma vez, porque eu vou ter mais camadas desse efeito que eu vou utilizar. Então, eu vou ocultar nessa aqui todas as de cima, vou ficar com essa aqui de baixo. Vou vir em filtros e vou selecionar filtros neurais, que é um recurso novo do Photoshop que é bem bacana. E aqui eu vou escolher alguns estilos. Ele já tem algumas definições, né? E eu posso escolher a que eu quero. No caso, eu vou querer transferência de estilo. Vou selecionar aqui, e vou vir aqui em estilos de imagens, e vou selecionar essa aqui, inicialmente. Tá? Vai dar um tracejado mais colorido, mais bacana, bem bonito para a foto. Ele demora um pouquinho para corrigir, porque isso aqui, essa informação é levada lá para os servidores da Adobe, né? Isso é feito tudo nas nuvens, então até ele ir até lá e voltar demora um pouquinho. E olha só que legal, ele já me trouxe boa parte daquele efeito, né? Bacana. Para mim tá bonito, eu vou deixar assim, vou dar um OK. Agora eu vou selecionar a camada de cima, vou vir de novo em filtro, vou de novo em filtros neurais. E agora eu vou criar um outro estilo, porque ela ficou bacana, mas o fundo não ficou bom, então eu quero modificar isso. Eu vou vir de novo aqui em transferência de estilo, vou de novo em estilos, escolher outro tipo de imagem, e essa aqui eu acho que vai ficar legal. Ela dá um estilo bem bacana até na aparência da modelo, mas em compensação o fundo é um fundo mais neutro, limpou. Olha só que legal que deu esse aspecto. E é isso que eu quero, um fundo mais limpo. E vou dar um OK e vou aplicar. Agora eu vou vir novamente, selecionar a camada de cima, vou vir de novo em filtros, filtros neurais. Todas as vezes vão ser filtros neurais e todas as vezes é o mesmo estilo. De novo vou escolher transferência de estilo e agora eu venho aqui e escolho a imagem novamente e vou escolher essa aqui desta vez. Por que dessa vez eu vou utilizar o mesmo estilo? Porque eu vou fazer um ajuste agora aqui. Eu quero manter os tons, as cores da imagem original. Ele vai vir um pouquinho diferente do que nós tínhamos antes. Pronto, olha só, ficou legal, ficou com a cor mais natural, só que aqui nós vamos nos preocupar em pegar apenas essa parte do rosto dela depois. Então eu vou dar um OK, e aí eu tenho as 3 imagens que eu preciso para compor esse efeito. Vamos pegar essas camadas de backup e deixá-las para baixo. Na realidade, a gente nem precisaria mais delas agora, né? Mas tudo bem, vamos deixá-las aqui. Eu vou colocar essa primeira aqui, que é a minha principal.
ela vai ser a base. Então, eu vou só ocultar ela por um momento, porque eu preciso pegar uma nova seleção. Então, eu vou vir de novo nessas de baixo, vou vir aqui em seleção e vou pedir para ele selecionar o assunto. Com ela selecionada, eu vou vir aqui, marcar ela, trazer ela de volta e vou marcar a que está em cima mais uma vez. Nesse caso, eu quero o inverso. Então, eu vou dar um Ctrl Shift I, porque eu quero pegar dessa imagem somente a parte do fundo. Uma vez que eu fiz essa inversão da seleção, eu posso clicar aqui para criar uma nova máscara. Olha só que bacana que é. Limpou aquele fundo feio que não estava bacana ali. E ficou bem legal. Agora eu tenho que utilizar essa camada aqui de cima justamente para trazer um tom um pouco mais natural. Então eu vou vir aqui em cima e baixar a opacidade dela um pouco. E aí, olha que legal que ficou. Deixou um tom mais neutro. Ficou bom. Só que eu quero fazer o seguinte, eu vou vir nessa máscara, nessa camada aqui, vou criar uma máscara e vou inverter. Ctrl I, para ela ficar em preto. Com o pincel em branco, eu vou vir nessa parte central dela, vou pintar 50% e aqui vou diminuir um pouquinho o tamanho, vou aplicar um pouquinho mais. Perfeito. Assim eu estou com a camada em mais ou menos 50% e tem 50% aqui. Então, tem bem menos, deve ter em torno de 25% a 30% aqui dessa camada aplicado nela. Então é só para dar um toque especial, dar um jeitinho a mais aqui. Agora eu vou adicionar uma camada de ajuste de Color Lookup. Isso vai fazer com que eu consiga trazer um efeitinho mais diferente para a imagem. Agora, em cima disso tudo, eu vou criar um efeitozinho, colocando uma camada de ajuste, Color Lookup. E aqui eu vou selecionar Add Amber. Vai deixar um tom bem mais colorido, bem mais artístico e tal. Só que nós não vamos utilizar isso em toda a imagem. Eu vou baixar a opacidade dela e colocar aí um tomzinho que fique aí um pouco mais pastel, que integre um pouquinho mais a imagem. Legal. Agora, em cima desse efeito que tem aqui, eu vou colocar mais um Color Lookup. Nesse caso, eu vou selecionar a opção de Bleach Bypass, ele vai deixar a imagem mais branca. E aí, eu vou pegar a máscara que está aqui, com o Alt, eu vou arrastar ela para cima. Ela vai duplicar, pode ver que criou duas setinhas ali, sinal que estou duplicando. Assim, eu estou criando uma cópia dessa máscara, ou seja, eu estou isolando o fundo. E agora eu posso vir aqui e baixar um pouquinho a opacidade dela, para que ela não fique tão branquinha assim, não tem essa necessidade de ser um super branco. Mas pelo menos ela já tem um pouquinho mais de cor aqui. Agora que eu tenho o meu efeito pronto, tudo que eu preciso fazer é selecionar todas essas camadas e agrupar elas. Então eu tenho aqui todas elas, vou selecionar a primeira lá em cima, com o Shift eu seleciono a última. E estão todas selecionadas. Vou dar um Command G, Ctrl G, para agrupar. Essa imagem nós já podemos dizer que ela está pronta. Daria para salvar ela em JPEG e já postar. Só que quando a gente coloca, por exemplo, numa rede social, ela é redondinha, ela é vista redondinha. Então a gente coloca um círculo, eu vou fazer um círculo, e quando, além daquele círculo que o próprio aplicativo já utiliza, ele vai ter um mais interno, que dá uma sensação até um pouco mais de relevo, mais de 3D, né? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou vir aqui na parte de seleção de ferramentas e vou escolher a minha ferramenta de elipse, ferramenta de elipse. Agora, vou selecionar ela aqui, posso fazer uma elipse, não precisa ser redondinha, e eu vou dar um Ctrl T, e aí vou posicionar ela onde eu quero, no centro, olha só, pelas guias, e agora sim eu vou aumentar aqui o tamanho dela, ó. Conforme eu vou chegando nas bordas, ela, por se tratar de uma imagem que é quadrada, ela já vai ficando redondinha automaticamente. Então, aqui que eu preciso fazer agora? Primeiro, eu vou usar um Ctrl, segurando na própria elipse mesmo, para carregar a seleção dela. E eu vou vir aqui no grupo e crio uma máscara. Pode ver que agora eu criei uma máscara em cima desse grupo. O que está aparecendo embaixo é a imagem original. Então, embaixo dela, eu vou fazer o seguinte, criar uma camada vazia e vou preencher ela. Eu vou apertar o Ctrl Backspace e ela vai preencher de branco. E essa camada que está aqui, eu vou selecionar ela agora e vou tirar o preenchimento dela. Ela está totalmente zerada, sem preenchimento. A gente pode só ver que ela nem contorno tem. Então, esse círculo azul que a gente está vendo é a realidade, só o Photoshop exibindo que essa ferramenta está selecionada. E eu vou vir aqui agora, nos efeitos, e vou colocar aqui um contorno. Esse contorno nela vai ser utilizado um tamanho maiorzinho, nós vamos colocar aí o tamanho dessa imagem vai dar aí uns 50 mais ou menos. Ficou legal, uns 50. E observe que o tom que eu utilizei aqui, ele na realidade é um tom mais rosadinho, que a gente pode pegar uma amostra daqui, por exemplo, dar um OK. E aqui a opacidade dele está em torno aí de 18 a 20%. Então, o interessante é deixar o tom muito parecido com a imagem, escolher um tom próximo, né? Não deixar muito distante. E com isso eu tenho já um contorno. Agora eu vou querer criar aqui dentro
um efeito ainda de sombras. Então vamos colocar aqui uma sombra interna, então seria inner shadow, ou sombra interna. E agora posso aumentar aqui o tamanho dela ou diminuir. Nesse caso, olha só, eu quero diminuir um pouquinho o tamanho, não quero ela muito grande. A distância eu quero que ela fique mais central, aí eu consigo enxergar melhor, dá para ver que ela tem uma sombrinha. A opacidade dela eu vou botar em 100 para que eu possa enxergar melhor. E a cor eu vou escolher uma outra, vamos experimentando algumas aqui. Talvez até uma mais escurinha, ó. Agora deu essa sensação mais de volume, né? Parece que ela tem uma profundidade. E dá um ok. Agora eu vou sim aumentar um pouco o tamanho dela para aumentar esse volume. Essa cor que está aqui, ela é muito parecida com a cor que está vindo aqui desse ponto, mas para confirmar, eu vou acrescentar um pouco dela, vou escolhendo um tom, conforme eu vou vendo aqui, ela vai modificando. Nesse caso, eu ainda prefiro colocar um azul. Vou pegar um tom mais azulado aqui. E agora eu vou aumentar um pouquinho a saturação, a posição. Agora eu vejo que ele é um azul mesmo. Agora eu posso dar um OK. Eu posso ainda colocar em cima dessa imagem, nessa parte de baixo, um gradiente. Vou botar um gradiente que vai sobrepor essa imagem. Então vamos lá. Esse gradiente nós vamos escolher aqui. Primeiro vamos botar a opacidade em 100% para que a gente enxergue onde ele está pegando. E aqui eu vou posicionar ele mais para dentro ou mais para fora. Eu quero ele mais na bordinha, mais no canto, só para dar uma profundidade. Vou colocar ele já, pode ser em modo multiplicação. E a cor, vou escolher uma outra cor agora, que condiz mais com a imagem que a gente está trabalhando. Talvez um amarelinho. Ficou legal, o amarelinho ficou bom. Só que talvez vamos colocar um tom um pouco mais avermelhado. Ó, ficou bom, deu bem mais a integração. Dá um OK. E agora a opacidade, se a gente achar que está um pouco forte, a gente baixa um pouquinho. E a direção aqui, a gente pode movimentar um pouquinho. Mas basicamente assim, tá legal. E é só dar um OK. E aí eu tenho a minha imagem pronta, basicamente isso. Tudo que eu preciso fazer agora é salvar ela como JPEG, PNG, enfim, qualquer formato que você achar melhor para você armazenar e que você possa fazer o upload para sua rede social. E olha só que bacana esse efeito, fica bem fácil de fazer. Ele parece um pouquinho complicado no começo, mas é um filtro só, né, que tem que fazer e alguns ajustezinhos aqui de cor opcionais. Pode ver que a partir do momento que eu fiz aquelas 3 camadas, eu já mesclei elas, sem precisar botar os filtros, já estava bonito. Então é uma questão muito de gosto pessoal e vai variar bastante com o tipo de foto que você tem. O que eu recomendo é que tenha um pouco mais de detalhes nessas imagens, um pouco mais de contraste, uma imagem com uma boa qualidade, não muito escura, que vai poder trazer mais informações para o Photoshop conseguir reconhecer o efeito. E eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Se tiver alguma dificuldade em executar, deixa sua dúvida aí nos comentários. E se não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu joinha e a gente se vê no próximo.